Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Sucesso no Minuto. Hoje vamos falar das 3 causas da procrastinação e vou-te dar 2 ou 3 estratégias muito simples para então começares a colocar em ação aquilo que tu tens vindo a adiar. Então, a primeira causa tem a ver precisamente com o facto de a pessoa não querer fazer o que tem de ser feito. E essa, considero eu, é a procrastinação, a forma de procrastinação saudável. Quando nós não queremos fazer algo, quando nós sentimos que não devemos fazer esse algo, então simplesmente devemos não fazê-lo, ok? Porque muitas vezes essa é uma obrigação externa, é alguém que nos obriga a fazer determinadas coisas que nós não queremos. E aí é importante tu seres capaz de dizer não àquelas pessoas que te pedem, que te exigem determinadas coisas que tu sentes que não faz sentido fazeres, ok? O segundo tipo de procrastinação é ter medo de errar. Quantas pessoas não fazem aquilo que tem que ser feito, que sabem que tem que ser feito, pelo simples facto de terem receio, de terem medo de errar. E só não erra, portanto, e quando nós reconhecemos que o errar faz parte do processo de aprendizagem, que errar é bom para o nosso crescimento, então nós abrimos mais essa possibilidade de fazer aquilo que tem que ser feito e, se errar, ok, vamos buscar aprender com esse erro para evitar que possamos errar futuramente. Essa é a estratégia ideal e que tu deves assumir se tens esse receio, se tu procrastinas por ter medo de errar, ok? Então a terceira causa que leva as pessoas a procrastinar é o perfeccionismo. Então, se tu desejas fazer as coisas da forma mais perfeita possível, se tu não fazes as coisas porque não acreditas que é o momento ideal, ou porque tu não tens os meios ideais, ou a conjuntura ideal, então dificilmente tu vais agir, dificilmente tu vais fazer aquilo que tem que ser feito para alcançar os resultados que tu desejas. E a forma que tu deves usar para lidar com isso é assumir uma nova crença. Uma crença de que feito é melhor do que perfeito. E quando eu falo feito é melhor do que perfeito, não é fazer as coisas à toa ou de forma descuidada. Não, é fazer aquilo que é o mínimo aceitável ou com a qualidade mínima aceitável e, portanto, é isso que tu deves buscar, porque o perfeccionismo nunca é mais do que um ideal, algo que porventura será inalcançável, ok? E, portanto, é fundamental que tu decidas avançar com aquilo que tu tens neste momento e fazer o melhor, buscar fazer o melhor com o que é possível de forma realista. E, por fim, aqui uma estratégia que tu deves utilizar no teu dia-a-dia para teres a certeza se estás a produzir ou se estás ocupado é precisamente fazer-te esta questão. Podes colocar, por exemplo, um despertador no teu relógio ou no teu telemóvel, por exemplo, para tocar de meia hora, de hora em hora, e quando o despertador tocar, tu vais fazer a seguinte pergunta: será que eu estou neste momento a produzir ou estou ocupado? E quando fazes esta pergunta, tu vais verificar, ok, imagina que tu tens de fazer uma apresentação para um workshop ou tens de fazer um determinado trabalho para, portanto, um relatório no teu trabalho e se tu estás, em vez de escrever, por exemplo, o teu relatório ou a fazer, então, a própria apresentação, em vez de estar a fazer o conteúdo, estás simplesmente a buscar o template perfeito ou as cores perfeitas ou a combinação de elementos gráficos interessantes e bonitos, em vez de estar preocupado a fazer precisamente aquilo que tem que ser feito, a construir o texto, a estrutura da apresentação ou de relatório, ok? E eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa que tinha a tendência a ser perfeccionista e eu perdia imenso tempo com a questão da imagem e começava sempre por aí, porque era aquilo que eu
que eu gostava mais de fazer, que era preparar as imagens, escolher as imagens, os templates, fazer o logo, etc. Mas isso, na verdade, não é o que traz o resultado real. O que traz o resultado real é precisamente o conteúdo dessas apresentações, desse relatório, etc. Ok? Espero então que tenhas gostado destas estratégias e lembra-te que só consegues então debelar a própria procrastinação se fores capaz então de colocar em prática estas estratégias e, acima de tudo, ter sempre consciência de momento a momento se estás verdadeiramente a produzir, a fazer o que tem que ser feito ou a ocupar tempo para te sentires, ou melhor, para não te sentires tão mal contigo próprio por estás a desperdiçar o teu tempo com algo que não agrega valor ou que não traz resultados reais. Fica então as dicas e vemo-nos na próxima aula.